Opa, aleluia. Oi. Mano, eu te chamei porque eu quero falar sobre aquilo que você disse no chat de filosofia. O que eu falei? Se liga, você vem na moralzinha negar a profundidade das ideias de Nietzsche sobre a vontade de superação do homem? A crítica à moralidade tradicional dele é simplesmente brilhante, você não entende isso, cara. Bicho, tá bom. Eu entendo o seu ponto, mas Nietzsche frequentemente explorava o niilismo. Ele dava muita ênfase na ausência de significado e isso pode ser desesperador pra alguns. Mas você não tá entendendo, cara. O niilismo não é uma rendição ao vazio, mas é uma oportunidade pra criar nossos próprios valores e propósitos. Tá bom, cara, mas... E a sobreposição do homem? Você acha mesmo que todo mundo pode... Bro, a questão é que Nietzsche não tava oferecendo um manual ou um guia pra todo mundo seguir cegamente. Nada disso. Mas sim, ele tava... cara, vai se Caramba, velho. Não é possível, cara. Você ficou louco da cabeça. Não foi isso que eu li nos livros. Sim, você é um bosta. Na moral, vocês realmente leram Nietzsche? Sim. Tá bom, então. Interessante isso, né? Se eles realmente tivessem lido qualquer coisa, eles saberiam debater, não igual dois primatas. A real é que debates são coisas essenciais ao ser humano. É essencial porque revigora a necessidade de buscar razão, ou seja, buscar a verdade acerca da realidade ao seu redor. Mas também porque evita conflitos desnecessários e gera novas ideias para qualquer que seja o campo estudado. Quem lembra das famosas ágoras? Por exemplo, a Ágora de Atenas, também conhecida como o Fórum Romano. Nesse lugar estava a antiga Ágora Pública de Atenas, um dos principais lugares de reunião da cidade, onde também estava situado o mercado central. E essas ágoras eram espaços livres e haviam várias pessoas se reunindo ali para debater algum tema de cunho político, social, ético ou de qualquer natureza. Hoje em dia a gente chama esse lugar de Discord, o que é meio paia. Todavia, sendo mais e mais específico, é bem provável que você esteja aqui para melhorar sua comunicação, quem sabe sua dicção ou seja lá o que for, porque isso é importante, né? Vai que você tem que fazer uma apresentação amanhã para mais de 100 pessoas, uma palestra? Talvez seja interessante eu recomendar então um livro para vocês. Faz um tempinho que eu não faço isso, né? Trivium, as artes liberais da lógica, gramática e retórica, escrito pela irmã Miriam Joseph, publicado originalmente em 1948, editado em 2015 para português. Tem os milhares de detalhes, como por exemplo, a vida da irmã Miriam, o fato dela ter um doutorado muito épico e ainda ser membra de uma congregação católica chamada Irmãs da Santa Cruz, além de ter feito uma outra versão do Trivium em 1937, que foi usado como parte do currículo básico do Colégio de Santa Maria, em Indiana, nos Estados Unidos. Enfim, eu não quero ficar citando os infinitos detalhes presentes na criação do livro em si, até porque a primeira vez que eu li esse livro, eu tava muito interessado em saber primeiramente o conteúdo, que foi o que me chamou a atenção. O livro simplesmente guia o leitor através de um rigoroso estudo de lógica, gramática e retórica, uma apresentação da gramática geral, ou seja, proposições, silogismo, entimemas, falácias poética, linguagem figurativa e discurso métrico, acompanhado de gráficos facilmente compreensíveis e vivificados por exemplos de Shakespeare, Milton, Platão e outros. Eu faço das minhas palavras o que tá escrito na sinopse do livro que tá na Amazon. É um livro perfeito para professores, estudantes, pesquisadores, todos os que levam a sério o estudo da linguagem, mas principalmente aqueles que querem melhorar a arte da comunicação. E sabe, às vezes você tá aí sem um livro interessante para ler, saiba que esse livro é, entre aspas, acadêmico. O que isso significa é que não dá para eu entregar o livro completamente mastigado no vídeo, porque eu vou ter que recorrer a resumos e simplificações das ideias principais. Esse livro tem mais de 300 páginas. Não vai ser uma leitura fácil e muita gente pode simplesmente desistir no meio do caminho. Mas tá tudo bem. Se você for realmente paia, você vai desistir. Mas você pode deixar de ser paia se você lembrar de comentar alguma coisa aí embaixo nos comentários. Simbora! Abre aspas. No Brasil, depois de sequestrarmos as crianças de suas casas pelo menos 5 horas por dia e gastarmos com elas 1/4 do orçamento, descobrimos, 8 anos depois, perplexos que a maioria não sabe ler. E isso apesar de todas as siglas atrás das quais se esconde a bilionária incompetência pública. Fecha aspas. Assim, não é de grande interesse do cidadão brasileiro estudar algo medieval, saca? E olha, eu não vou ficar criticando a escola aqui nesse vídeo. Eu meio que já tenho passado com isso. Mas só para esclarecer, uma das primeiras coisas traduzidas no livro, o prefácio, já é uma baita crítica à falsa equação entre ensino e educação. Essa premissa é muito importante. A educação tem que ser buscada fora do sistema. Mas ó, o livro deixa bem claro que existem alguns professores aqui ou ali que realmente vão oferecer de forma independente do sistema aulas magníficas e educarão de fato, desde que seus alunos tenham desejo por isso. Algo que, obviamente, nem sempre ocorre. A educação prospera mais quando se procura livremente. Esse
Esse é o sentido da palavra liberal nas 7 artes liberais da Idade Média, que eram ensinadas ao homem livre, por oposição às artes iliberais, ensinadas ao homem preso, controlado por guildas. Eu aqui já coloco meu julgamento de valor. Acredito que é injusto demais dizer para uma pessoa de família humilde simplesmente buscar a educação por conta própria. Na minha cabeça, o único meio para que isso aqui tudo possa funcionar é se o incentivo passasse de ser uma busca por promoção social, um diploma como a gente gosta de chamar, mas sim o incentivo de destravar a mente para poder ter a capacidade de buscar por si só a educação, ou seja, autodidatismo. E aí sim, se você quiser ser um teólogo, um médico, um engenheiro, ou seja lá o que for, sua carreira vai definitivamente te agradecer muito por poder aprender todas essas coisas sozinho. Você quer dizer então que ensino fundamental e ensino médio é inútil? É mais ou menos isso aí mesmo. Na verdade, ele é mais como uma barreira que te impede de prosseguir na vida, faz você perder o seu tempo. Mas eu não vou ficar estendendo muito nisso. Entre aspas, o Trivium, que é o estudo das 3 artes liberais pertinentes à mente, a lógica, a gramática e a retórica, é um estudo que faz parte de um verdadeiro projeto de educação que não há nada equivalente no mundo moderno. Então, dito isso, vamos finalmente aplicar esse conhecimento. Prepare-se, porque o Trivium vai te ensinar a desenvolver essa brilhante natureza do ser humano, que é a linguagem e a comunicação. Eu tenho um pequeno receio de falar sobre gramática. Até um certo ponto, eu tô sabendo escrever e me comunicar. E a real é que você, se for de exatas assim como eu, vai perceber um certo incômodo causado pela quantidade de regras gramaticais e ortográficas. E eu também não vou negar que eu passei voando pelos capítulos de gramática. Mas quando você olha com um olho mais aguçado pra gramática, vai perceber que ela é nada mais nada menos do que a arte de inventar e combinar símbolos. E aqui eu quero deixar bem evidente uma coisa. Cada uma dessas artes liberais é uma engrenagem que se conecta com outras engrenagens para formar um instrumento da comunicação. Imagina que o Trivium é um órgão de toda a educação em todos os níveis, porque as artes da lógica, gramática e retórica são as artes da comunicação mesma, uma vez que governam os meios de comunicar, a leitura, a redação, a fala e a audição. Por isso, eu não recomendaria você necessariamente pular qualquer parte desse livro, por mais que eu tenha feito isso. É porque eu pensava que já tinha conhecimento sobre aquilo, quando na realidade eu não sabia de fato. Então é bom falar sobre isso de antemão. E assim, eu tô começando por gramática porque é o que mais faz sentido do ponto de vista lógico. Você só tá conseguindo me entender até aqui porque eu tô transformando as palavras em gramática, que prescreve a arte de combinar essas palavras de forma que soe correto. A lógica e a retórica entra depois, te ensinando a pegar esses símbolos e essas frases e transformá-las em conceitos, de modo a obter a verdade. Eu sei que esse vídeo parece estar indo muito lento, mas você tem que entender que eu tô falando de um livro muito funcional. Então, aparentemente, parece não ser um livro muito prático, fora das implicações acadêmicas. Só que isso é meio errado. Perceba que eu melhorei muito a minha capacidade de retórica ao escrever esses roteiros. Do primeiro vídeo desse canal até o último vídeo, dá pra perceber a notável diferença. Entenda o meu lado, não é só sobre escrever roteiros pra fazer vídeos pro YouTube, é também uma questão de saber estudar e compreender os seus próprios erros, sejam eles erros gramaticais, falácias lógicas e tudo mais. O que importa de verdade é saber que você pode muito bem estar errado. E eu sei que eu já errei bastante coisa, então é interessante ter em mente que o Trivium vai desbloquear na sua cabeça a capacidade de entender que você pode estar falando alguma bobeira. Inclusive, eu acho que esse capítulo era pra estar falando sobre gramática, né? Acho que eu acabei me empolgando um pouco, mas vamos lá. O conhecimento formal da gramática é um tanto quanto maçante, mas te permite saber por que certos raciocínios e expressões estão corretos ou são eficazes, e já outros exatamente o oposto. A gramática vai se tornando progressivamente mais complexa à medida que o livro explora esse tema, o que é crucial, já que mais adiante, nos capítulos que tratam de lógica e retórica, você vai precisar do conteúdo apresentado aqui nesse capítulo para compreendê-los inteiramente. Mas, se você for de exatas, tens o passe livre para pular gramática e ir direto pra... Ao passo em que lógica pode ser tão bela, magnífica, incrível, enigmática, ela também pode ser entediante para alguns. Pode ser entediante caso você esteja vendo esse vídeo enquanto scrolla pelo TikTok ou pelo Instagram. Quem sabe você tá em outra aba no WhatsApp conversando com a morena, não sei, né? Vai saber. O negócio é que nada vence a lógica. Porque a lógica é a busca pela razão, pô. É a arte da dedução. Sabemos de alguma coisa e desse saber podemos deduzir um novo saber, um novo conhecimento. A lógica prescreve como combinar conceitos em juízos e estes em cadeias de raciocínio de modo a se obter a verdade. Como eu falei,
A razão. E aí vem a parte legal da lógica, porque ela é um estudo normativo, é um estudo prático. Sem lógica, você não poderia entender esse vídeo, você não poderia entender o Trivium, também não poderia trabalhar, não poderia estudar e por aí vai. E quanto mais você aprimora a sua lógica, mais fácil vai se tornando as coisas que você jurava serem difíceis. Assim como o desenvolvimento pessoal. Assim como criar uma rotina, como seguir essa rotina, como criar hábitos saudáveis, como pesquisar por uma dieta de déficit calórico para perder gordura e, não é porque você tá lendo o capítulo de lógica que você vai automaticamente começar a procrastinar menos. Não é o que eu quero dizer. Mas se você dá um mínimo de valor à filosofia, às virtudes, aos estudos, é bem provável que você acabe estagnando em algum momento. Seja para compreender o que é metafísica, ontologia, às vezes te interessa buscar por respostas. A lógica tá aí para isso, para te dar uma resposta. Pensar corretamente é algo que você sempre pode tentar aprender. O Trivium gosta muito de mesclar bastante a lógica com a gramática, antes de sequer entrar a fundo na retórica. Você vai aprender sobre símbolos, ideias sobre a realidade, a classificação dessas ideias que se tornam conceitos, depois criamos termos para ilustrar esses conceitos, depois vemos a extensão e a intenção dos termos, conceito muito importante que é revisitado no capítulo sobre silogismos, vemos a relação fundamental entre os dois, que é inversamente proporcional, e tudo isso para começar em si o estudo da lógica, através de definições, proposições modais e categóricas, necessidades ou contingência, as formas quantitativas, as formas modais, eu vou chorar. O negócio é, entra naquilo que eu falei anteriormente. O Trivium é um livro funcional. Se você estiver lendo achando que cada coisinha vai ter uma aplicação prática e instantânea, você tá muito enganado. Tem muita coisa ali que é uma pequena definição que lá na frente vai ser usada para entender um conceito maior. Se você for muito impaciente, vai ler o livro inteiro e não vai lembrar das coisas mais importantes. Eu fiquei quebrando a cabeça quando o livro estendia em silogismos e lá na frente falava sobre as falácias. É um livro que faz você bugar a cabeça justamente com o propósito de te ensinar algo maior, que é a busca pela razão. E cá entre nós, você vai viver a vida inteira fugindo de um livrinho acadêmico? Não, né? Você não precisa ler todos os livros, mas se você ler um livro bom, vai saber do que eu tô falando. Enfim, a seção de lógica em Trivium é claramente maior do que as outras, indo dos capítulos 4 a 9. Esteja preparado para ser surrado, chamado de bobo implicitamente e ainda por cima não conseguir entender as malditas ilustrações de Shakespeare. E se você realmente gostar de lógica, você vai ficar maluquinho igual eu e vai tentar procurar razão em tudo. E isso é divertido, mas sempre vai ter alguém discordando de você por conta da sua lógica. Eles vão falar que sua lógica é falha. Quando você estiver debatendo sobre filosofia ou teologia, as pessoas vão discordar porque elas querem entrar em um consenso. O problema é que quase todo debate hoje em dia não acaba em um consenso. O maior exemplo disso é a historinha que eu contei no início do vídeo. Os dois discutem sobre Nietzsche e no final ninguém tenta rebater a lógica um do outro. Por isso, aqui vai a minha carta aberta a todos vocês que gostam de debater pela internet. Confronte a lógica, não os termos e os conceitos que a escondem. E com isso, vamos finalmente falar sobre como virar o reizinho da comunicação. Retórica. O que você pensa quando ouve essa palavra? Provavelmente você pensou em algo como retrucar. E assim, não tá necessariamente errado. A retórica é a arte mestra de todo o Trivium, pois ela pressupõe e faz uso da gramática e da lógica. Então, ela é a arte de comunicar através de símbolos as ideias relativas à realidade. Ela combina frases em parágrafos e estes tornam-se uma composição completa, que apresenta a unidade, coerência e a ênfase desejada. Tudo que eu escrevi nesse roteiro é pura retórica. Eu utilizei as palavras certas nos momentos certos e trouxe a vocês um conhecimento, passível de ser contestado. Algumas coisas são certamente impossíveis de serem contestadas, como por exemplo, necessidades metafísicas. Porém, a retórica almeja apenas a eficácia, a transparência na mensagem. Essa é a norma da retórica, é passar a mensagem mais limpa e coesa possível, para que não haja desentendimento lógico. Só que aí que tá, onde há discórdia também há o verdadeiro e o falso, e onde tem tudo isso? Debates. E a retórica tá aí para te ajudar. Uma argumentação nem sempre é feita com o intuito de entrar em um consenso, como eu falei anteriormente, mas quase sempre é sobre persuadir o adversário a acreditar que seu argumento não é o suficiente para defender a tese dele. É por isso que eu falei, confronte a lógica, não os termos e os conceitos que a escondem. A gente consegue perceber isso claramente em debates políticos, onde um lado tenta justificar sua ética sobre o outro, enquanto se atacam incessantemente. E no final das contas, você ainda tá aí, com a carteirinha de trabalho, buscando emprego e moradia. O estado é ruim. Mas vou parar aqui. Quem sabe eu volto nesse assunto em um próximo vídeo. O negócio é, para vencer um debate, você tem que perfurar a lógica adversária até encontrar uma contradição. Existem alguns requisitos para verificar a indução e a dedução do seu adversário. Coisas essas que, se você ler o livro, vai entender melhor. O primeiro deles é, o que é pensado deve representar o que é.
E o segundo deles é: pensamentos devem ser consistentes entre si. E a partir do momento que isso se torna algo consciente em um debate, é uma questão de tempo até você quebrar completamente a lógica do seu adversário em pequenos pedacinhos, para verificar se existe uma inconsistência. Porque qualquer uma que você ache é o suficiente para refutá-lo. Os sofistas, por exemplo, usavam suas artimanhas para adquirir uma aparência de verdade. Eles se preocupavam demais com a estética, mas não a verdade de fato. Eles tinham o intuito de persuadir o interlocutor, é o que a gente chama de alugar um triplex na mente do outro. Mas é óbvio, fica aqui a deixa para você lembrar do que eu falei no capítulo de gramática. O que importa de verdade é saber que você também pode estar errado. Então não vai sair por aí tentando refutar todo mundo, sendo que você pode ser facilmente refutado. Enfim, a partir daí você vai iniciar o que a gente chama de método socrático, ou também conhecido como método aporético. Ele envolve a criação de diálogos nos quais questões complexas são exploradas por meio de perguntas e respostas, levando os participantes a reconhecer suas próprias contradições e aprofundar sua compreensão dos conceitos discutidos. E pronto, esse pode acabar virando a ser o seu arsenal perfeito para ganhar quase que qualquer debate. Você primeiro analisa a lógica do opositor e logo em seguida o questiona. Pressione-o para dar uma definição precisa de sua própria lógica. Se ele realmente estiver caindo em contradição, ele vai perceber que seu próprio raciocínio não faz sentido. Todavia, eu quero alertar vocês uma coisinha: não use isso pro mal, como andam fazendo certas pessoas em certos cargos políticos. Use isso para ter o benefício do zelo com a verdade. Você vai conseguir escapar de muitas ciladas só sabendo identificar padrões lógicos. Eu digo isso por experiência própria. Mas não é só isso. A retórica em Trivium também vai te ensinar um pouco sobre a retórica aristotélica de persuasão obtida por meio de ethos, pathos e logos. Ele vai te explicar sobre a poética, sobre narrativa, a estrutura de uma história e eu acho que isso é um bom começo para você que gosta de escrever. Quem sabe no futuro eu faça um vídeo inteirinho sobre roteirização. Sei não, hein? E que as artes liberais da lógica, gramática e retórica estejam sempre ao seu favor para enfatizar a nossa belíssima capacidade de identificar a razão. O link do livro, caso você queira colecioná-lo, tá na descrição desse vídeo. No mais é isso, um grande abraço, deixa o like, se inscreve e tamo junto, meus nobres.